Amém, amém, amém. Quantos de vocês vão fazer o curso de líderes de GC? Vamos, gente! Vamos fazer esse curso de líderes de GC. Pastor, mas eu não sei se eu quero ser líder ainda, mas já faz o curso. Deus usa aqueles que já estão correndo atrás, já, né? Já fez o curso, já estava, mas vai ser só no começo do ano. Faz o curso agora. Já sai na frente, né? Pastor, eu não sei se eu consigo ser o líder, mas faz o curso. Vai que no meio do curso Deus fala com você. Muitas vezes a gente tem que olhar o curso do líder de GCs, muitas vezes a gente já fez. Eu dei esse curso durante um ano, todos os domingos. São 4 aulas. Então eu dei 12 aulas no mesmo ano, e foi no meio da semana, e eu dei tantas vezes essa matéria que eu acho que é a única coisa que eu consigo fazer sem apostila, sem nada, sem abrir nada. Eu já sei de cor sorteado. E é tão lindo todas as vezes que eu ministro esse curso, falo, Jesus, é uma visão tão linda, é uma visão tão ampla e algo tão simples. É um Deus do simples, amém? Então, se você quer fazer, se você não quer fazer, venha nessa quarta-feira, né, no mesmo horário do culto fé, porque nós fazemos só 30 minutos, exatamente o tempo do louvor ali, a gente ministra esse curso, e você já vem escutar uma palavra do culto fé e já vai para casa já totalmente aleluiado, amém? Eu tenho uma palavra profética para você. Uma palavra profética, vocês sabem que a palavra profética, quando ela é lançada, você precisa pegar no ar, você precisa falar, é para mim mesmo, você tem que dar um glória, você tem que manifestar o pentecostal dentro de você. Pastor, eu sempre vim meio da presbiteriana, eu sou mais congelado, mas hoje você vai vestir o terno do pentecostal e vai dar uns glória, amém? Queria ler com vocês Isaías 54, no versículo 1 ao versículo 5, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, meu Deus do céu, aleluia. Vamos ler comigo no 3, em 1, 2, 3 e... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra profética é para nós, ó Pai. Os nossos corações estão disponíveis para que o Senhor faça, ó Pai, tudo o que o Senhor quiser, ó Pai, nessa manhã, ó Pai. O Senhor mude todas as coisas de lugar, ó Pai. A nossa vida é pautada segundo a visão do Senhor, ó Pai. E nessa manhã a sua visão vai mudar o jeito que nós andamos, o jeito que nós falamos, o jeito que nós pensamos, ó Pai. Porque a visão dos céus vai ser colocada em um nosso coração, em um nome de Jesus Cristo. Quero falar com você hoje a respeito do desafio de carregar a visão. Do desafio de você ter a visão de Deus no seu coração. Quando nós lemos sobre um profeta, nós vamos entender que ele carregava a visão de Deus dentro dele. Ele expressava a visão de Deus, que Deus entregava para ele, que Deus colocava no coração dele. Então ele expressava aquilo. E a palavra de Deus que nós lemos, ela é completa, amém? A palavra de Deus que nós lemos é sobre um Deus que não falha. A palavra de Deus, ela é tão profeta que é exatamente o que nós precisamos
precisamos de hoje, mas também a palavra de Deus, ela vai falar daquilo que nós vamos precisar lá no futuro, aquilo que nós vamos viver lá no futuro, porque a palavra de Deus carrega a visão de Deus para nós. A palavra de Deus para a sua vida é a respeito daquilo que Deus fala, não é acima daquilo que as outras pessoas falam. Nós precisamos aprender a sonhar os sonhos de Deus, porque quando nós estamos sonhando os sonhos de Deus, é porque não é apenas um sonho que nós sonhamos à noite e acordamos, meu Deus, o que é isso? Nós sonhamos e entendemos, Deus vai fazer infinitamente mais. Deus, Ele está colocando coisas que inacreditáveis no meu caminho. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele que me está me dando a visão, uma visão profética. Mas quando nós falamos de uma visão profética, quando nós falamos de uma visão para nós andarmos, uma visão celestial, nós não estamos falando da minha visão e nem da sua visão, nós estamos falando da visão de quem? De Deus. Então eu coloquei algumas perguntas para você colocar no seu coração, para ver se você está andando pela visão de Deus. Para onde a visão de Deus está te levando? Para qual lugar que a visão de Deus está te levando? Porque a visão de Deus está te levando para este lugar? Qual é a problemática desse lugar? Que Deus, Ele vai romper lá dentro? Qual é a mensagem que você vai levar? Qual é a solução, a mensagem de Deus para esse lugar? Quais são as pessoas que vão escutar essa mensagem? O que vai ser acrescentado no reino aonde a visão e a mensagem for falada? Quando eu falo isso daqui, você tem que colocar todas as suas respostas sobre Deus. Aí sim nós temos uma visão celestial. Mas muitas vezes o nosso coração é enganoso e todas as respostas vai falar sobre eu vou alcançar, eu vou chegar e eu vou falar. Ei, isso não é uma visão de Deus, isso é a sua visão. Pode ser até bonita, pode ser até linda, mas essa visão é muito limitada. Essa visão que você carrega, que você quer levar você mesmo, vai te levar para um lugar normal. Em um lugar onde que o homem pode acessar, mas as visões de Deus, elas são maiores que as suas. As visões de Deus, ela vai te levar para lugares que você não imagina. A visão de Deus, ela vai fazer você abrir os olhos e vai fazer você olhar e falar, ei, eu não sou capaz, mas aquele que está em mim é capaz de fazer infinitamente mais e infinitamente mais abundante. Essas são as visões de Deus para as nossas vidas, onde nós encontramos em nós mesmos não a capacidade de fazer, mas quando nós encontramos que Deus, Ele vai fazer. E essa é a visão que nós lemos quando nós lemos o livro de Isaías. Uma visão que ele está profetizando. O livro de Isaías, ele estava profetizando sobre um povo, sobre o reino de Judá e o reino de Israel, a qual estava se acabando. Mas também Isaías estava profetizando sobre o Messias que ainda iria vir após 700 anos. Mas o mesmo cara que tinha a visão do agora e a visão do futuro de 700 anos é o mesmo cara que tinha as visões quando Deus ia voltar na segunda vinda, que ainda nem aconteceu. As visões de Deus não se limitam em mim e você. Muitas vezes nós já estaremos mortos, mas a visão de Deus ainda será cumprida. A visão de Deus ainda será feita. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus deu a visão, Ele já deu o caminho certo para mim e para você. Eu e você somos os profetas de hoje. Eu e você carregamos o Espírito Santo, carregamos a palavra de Deus. Então, se os céus estão abertos, se o meu coração está posicionado na visão de Deus, vai acontecer, porque é Ele que vai fazer, não somos nós, amém? Mas existe o desafio de carregar a visão, o desafio de você receber visões daquilo que vai acontecer, mas ainda você está vivendo aqui. Você está profetizando que Israel inteira vai ser fértil, que vai alargar as tendas, mas ainda nós vamos viver um exílio, mas ainda os muros vão cair todos.
mas ainda vai acontecer muitas coisas. Depois de se alargar as tendas, daí depois ainda lá na frente vai acontecer. Você está vivendo no agora, mas sua visão vai além. Você está vivendo agora, mas a sua esperança vai além. Amém? Mas para nós alcançarmos esse caminho da visão, e essa é a nossa primeira ponto de hoje, como entender que já está consumado? Como entender que as visões de Deus é uma loucura para nós hoje? Como entender que Deus ele vai fazer nós acessarmos algo para levar a palavra dele para alguém, se a nossa capacidade ainda não está lá? Se os nossos dias a dia ainda não chegou até lá? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Porque a visão de Deus, ela é nos dada, mas a nossa falta de fé faz nós não acessarmos a visão de Deus. A nossa falta de fé faz nós olharmos a visão de Deus, não, isso deve ser para outro, não é para mim, que eu mesmo, eu mesmo não. Quando nós entramos e entendemos ali em Hebreus 11, a respeito dos heróis da fé, aqueles que exerceram fé, era tudo zero à esquerda, ninguém tinha habilidade de nada. Quem era esses caras? Eles só tinham uma habilidade, exercer fé naquilo que a visão de Deus estava dando para eles. Era a única coisa que eles faziam, eles não sabiam nada, eles não eram totalmente fugindo as palavras também, aleluia, que nem eu, assim, um filme meio torto, não sei, esqueci a palavra, amém, Deus sabe, aleluia. Entregue para Deus, Jesus, amém. Mas eles são pessoas normais, que exerceram fé espirituais. Por isso que quando o escritor de Hebreus vai falar em Hebreus 11:1, e você já sabe esse versículo de cor sorteado, você é carismático, você é abençoado, você entende isso. Porque, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. A fé foi feita para carregar a visão de Deus. A fé foi feita para você falar, eu não sei, não tenho capacidade nenhuma, não vejo nada em mim, tudo, mas Deus falou, eu não estou vendo nada, mas eu estou caminhando, eu tenho esperança, eu dou passos de fé, eu vou caminhando, eu vou conseguindo, eu vou indo, entendendo que não sou eu que estou fazendo, mas Deus que está fazendo através de mim, amém? A fé não é a falta da visão, mas a visão que Deus nos dá, nos tem falta de fé para não alcançar ela. A nossa fé é muito pequena, mas a nossa fé a partir de hoje vai ser extraordinária. A partir de hoje a nossa fé, nós não vamos mais andar para a visão, nós vamos correr para ela. Nós vamos entender, Deus, eu não vou fazer nada mesmo, Deus, eu não consigo nada mesmo, mas o Senhor falou, e se o Senhor falou, o Senhor colocou no meu coração, abriu a minha visão para algo espiritual, então eu vou acessar, então eu vou correr para ela, o Senhor vai me dar habilidades, o Senhor vai me fazer rei. Ei, nós seremos as pessoas que carregamos a visão, nós somos os profetas de hoje. Quando Enoque, ele apenas andava com Deus, em Gênesis fala que Enoque andava com Deus, mas em Judas vai falar que Enoque tinha a visão dos santos. Ele enxergava, ele tinha a visão, por isso que ele andava com Deus. Noé, ele tinha literalmente a visão que Deus tinha falado para ele de como fazer a arca. Ele sabia, ele tinha negócio, por isso que ele não parava. Temos tantos exemplos. Abraão, saia da sua tenda, olhe para fora, tem essa visão aqui, é isso que eu vou te dar. Moisés, olhe essa sarça ardente aqui, ó, é o fogo, é a presença de Deus que vai carregar com você. Em Jeremias, o que você está olhando? Um monte de ossos secos, então você está olhando aquilo que eu vou fazer com esse reino. Nós carregamos a visão extraordinária que nós não vamos entender. Tantos, Saulo perdeu a visão porque entendia algo errado, ele deu uma visão nova.
Mas para ter uma visão nova, ele deixou cego. Hein? Eu vou te cegar porque você está com a visão errada daquilo. Você tem a visão do seu eu. Não é essa visão que eu quero. Eu tenho uma visão dos céus. Eu tenho uma nova visão. Eu tenho um novo. Hein? O véu já se rasgou. Você ainda não entendeu. Deixa de fazer cego para te colocar em uma visão nova. José teve sonhos. E os sonhos são visões. Nós temos sonhos espirituais. Nós temos visões espirituais, ao qual nós exercemos fé daquilo que ainda nós não temos nem a condição de chegar, mas pela fé nós alcançamos, mas pela fé a palavra de Deus é alcançada, pela fé toda saraçoura, pela fé todos ouvirão a palavra de Deus, e se depender de nós, nós estaremos falando da palavra de Deus, porque nós exercemos a fé segundo a visão que é nos dada. A visão foi nos dada, então nós exercemos a nossa fé. Mas a grande preocupação nossa não é qual é a visão, mas se nós não enxergamos a visão. Quando nós lemos 1 Samuel, nós vamos entender que Samuel ele foi constituído dentro da casa de Eli para aprender a ser profeta. Só que a casa de Eli era uma casa de profeta. Eli era o profeta da época. Mas eu queria ler com você 1 Samuel 3, versículo 1 e versículo 2. Alguém que era para ter a visão, mas se encontrava nessas posições. Vamos ler juntos mais uma vez? Em 1, 2, 3 e... As visões não eram frequentes, era coisa rara. O profeta já estava cego. Para onde o povo ia andar? Para onde a sua casa vai andar se ainda você está cego? Ainda são raramente que Deus dá visões. A nossa questão não é se Deus está dando visão, é se nós estamos indo para a visão de Deus. Quando nós não estamos indo para a visão de Deus, vai acontecer que nem Saulo. Deus vai cortar, para você entender que a visão que é Ele que dá, a visão que você tem que andar é a visão de Deus para a sua vida. Não é uma visão sua, é a visão de Deus. E para uma nova estação, há uma nova visão. Tem uma nova estação vindo, então a visão antiga já não era mais, agora é uma nova. Deus está fazendo coisas novas, Deus faz algo transformador novo. Então aquilo que foi até então é maravilhoso, nós nem imaginávamos viver, só que Deus ao mesmo tempo já deu outras visões. Deus já falou, agora você vai para outro lugar, agora você vai andar em outros acessos, vou te colocar em outras coisas, é sobre a visão nova. Não podemos ficar velhos, cegos na mesma casa. Nós temos que entender qual é a nova visão de Deus. O que Deus está falando comigo? Deus já falou comigo uma vez, Ele vai falar de novo. Deus, Ele já deu esse espaço, então vai acontecer de novo, em uma nova maneira. Amém? Uma nova estação, uma nova visão e um novo romper de fé. Uma nova estação, uma nova visão e um novo romper de fé para mim e para a sua vida, amém? Mas só que nós temos o desafio de entender a visão, de estarmos aqui ainda onde que nós não alcançamos a visão, mas nós precisamos alicerces, fundações, firmar estacas para aguentar aquilo que Deus vai nos dar. É verdade ou não é? Se nós estava lá em Nova York agora, olhava aqueles prédios grandes, falei, quanto para baixo eles estão indo? É muito. Eu fiz, graças a Deus, eu fiz uma faculdade de 6 anos que uso para construir igreja, aleluia. As igrejas têm que ser lindas, porque eu projeto tudo. As igrejas dos amigos também, eles me ligam, como que você faz? Falei, calma que eu sei 6 anos para fazer igreja, não é assim. Mas nós sabemos que a fundação é muito maior.
Quando nós lemos essa passagem de Isaías, é tão boa, porque nós lemos assim, ó. Essa é a minha leitura e a sua leitura. Alarga suas tendas, aleluia, louvado seja Deus. Oh, estenda bem as cortinas, as suas habitações, não impeçam que Deus vai fazer infinitamente mais, aleluia. Estique as cordas. Só que no meio ele vai falar bem assim, firme as suas estacas. Dessa parte nós lemos bem rápido. Firme as suas estacas, amém. Qual que é a outra? Porque você estenderá para a direita e para a esquerda, meu Deus do céu. Nós precisamos o quê? Firmar as estacas. Firmar, é firme, é o firme fundamento da fé. É o firme, é o hupostasis. Meu Deus do céu, que palavra difícil. É o hupostasis. Sabe por quê? Porque profeta que tem a visão não é feito em micro-ondas. É feito na fornalha. É feito no fogo. É feito que nem a vovó italiana fazia. Um bom molho é lentinho e com foguinho assim, ó, vai esquentando. É tempo. Só que eu e você olhamos muitas vezes a história de José, por exemplo. José, ele teve a visão e foi jogando no buraco e vendeu, mas ele virou o governador. Calma, tem vários capítulos até chegar ao governador. Calma, que ele foi vendido como escravo. Calma, que ele foi obediente. Calma, que ele teve mais visões. Calma, que quando ele estava bem, começou a dar mal de novo. Calma, que o chicote ainda vai estralar. Quer carregar a visão de Deus? Prepara o lombo. Prepara o lombo. Deus falou, a provisão vai vir, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser, meu Deus, o céu vai ser galáctico, vai ser um pedestal maravilhoso. Mas até lá, meu amigo, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais, né? Nem eu, quando fala no versículo, né? Você esquecerá, falei, graças a Deus, os traumas estão no passado, não quero mais viver, né? Mas Deus nos forja, e a forja é feita no fogo. Nós não podemos fugir na forja, porque Deus, Ele quer levar eu e você em um plano maravilhoso dEle. Deus quer levar você nessa visão, e essa visão você viver ela por completo, mas você que tem que estar firmado nessa visão. Vocês têm que estar firmado, forte. Não adianta nós querermos chegar lá sem a forja. Eu sempre falo assim, não queira ser reconhecido pelo seu fracasso. Quantos conhecem Felipe Dilon? Uma música terrível, é conhecido. A música mais terrível do mundo, tudo desafinado, tudo errado, até hoje, se lembra? Não. Ei, nós somos conhecidos pelas coisas celestiais, perfeitas de Deus. Deus, Ele não quer você no fracasso, mas Ele quer você e que esqueça o seu passado. Você vai ver algo novo, você vai ser exaltado com a minha palavra na sua boca. Quando Deus, Ele fala algo, dá uma visão para mim, para você, não quer falar de mim, não quer falar da sua vergonha, mas sim quer falar das coisas extraordinárias que Ele faz, que Ele será colocado em um trono, é Ele que vai ser proclamado, é a palavra dEle que vai fazer infinitamente mais. Mas eu e vocês temos que estar firme, porque eu e você somos à frente daquilo que Deus vai fazer. Deus, Ele está nos dando a visão para nós estarmos lá, falar da palavra dEle. Era isso que o profeta fazia. Ele carregava a palavra de Deus. Eu e você carregamos a palavra de Deus. E nós sabemos, se você lê, o profeta naquela época não era visto tão com bons olhos que nem hoje. Era ardido viver como profeta. Eu e você temos que entender, nós somos os profetas de hoje. E nós vamos muitas vezes viver o ardido, mas com um sorriso na cara, porque nós já vimos aquilo que Deus está fazendo. Se você não sabe a Bíblia, a parte do hebraico do Velho Testamento, ele não lê o normal, ele já lê de trás para frente. Por que isso, pastor? Porque Deus já sabe o final, então ele vai só cumprindo as palavras ali para chegar no começo. Ele te dá a visão não agora, lá no final.
porque o final já está consumado, no final já está feito, no final do coração de Deus, Ele tem toda a capacidade. Então Ele vem lendo, lá já está construído, lá já está perfeito. Então nós vamos caminhando, mantendo essa visão do nosso coração, da nossa jornada, amém? Meu Deus do céu, sabia que isso ia acontecer? Olha lá, gente, o que está acontecendo lá atrás? O tempo acabou. Não vai acabar, não. Aleluia, eu sei. Eu que pedi para fazer isso, eu percebi no meu coração, não vai dar bom, mas vai dar bom sim. Segura que no segundo culto eu prego mais, amém? Mas eu queria falar, no mínimo hoje, sobre o desafio do silêncio. Deus, em Gênesis, Ele vai falar com Abraão, em Gênesis 15. Ao acordar Abraão, você precisa fazer um sacrifício. Prepare um sacrifício para mim. E Abraão levanta e ele começa a fazer, ele sabe que tem que juntar lenha, ele sabe que ele tem que matar os animais, ele sabe que tem uma ordem certa, ele prepara exatamente o ponto ao ponto do que Deus quer, um altar de sacrifício perfeito. Então ele acorda e pela manhã ele já começa a entrar em oração ali, para que Deus mande o fogo, para que Deus receba o altar de sacrifício que ele está fazendo. Mas porém, Deus, ele não fala simplesmente nada. Uma visão que Deus dá e de repente Deus fica no silêncio. Deus me mandou ir para esse lugar e eu chego, aleluiado, e eu chego, meu Deus do céu, eu chego o café lá em cima, mas o tempo vai passando e fala, meu Deus do céu. Ih, Deus não está aqui não. Preparei tudo, está tudo perfeito, está tudo aqui, ó, uma pombinha na frente da outra, isso é uma coisa mais linda no mundo, tá todo o altar de sacrifício montado, segundo ele falou. Mas Deus não está falando nada, não está agindo em nada. E diz que passa o dia inteiro e ele ali começa a ser frustrado porque Deus não falou nada. Só que na parte da tarde, além de Deus não falar nada, começa a vir aves comer o sacrifício, roubar o sacrifício. Então ele fica agitado porque as aves de rapino começam a querer comer, ele começa a espantar, ele fica a tarde inteira espantando e o seu coração agoniado. Eu fiz algo que Deus mandou eu fazer, eu preparei um sacrifício que Deus mandou eu fazer, mas até agora não aconteceu nada, mas até agora Deus não falou nada, e agora ainda mais, tem pessoas que estão querendo arrancar esse sacrifício que eu preparei com tanto carinho, tem pessoas que estão vindo arrancando, tirando tudo aquilo que eu construí. Só que Abraão, ele fica tão exausto com aquilo, que diz que ao anoitecer, Abraão dorme, e alguns teólogos vão falar que ele chega a desmaiar, de tanta frustração. Vocês sabem o que acontece? Deus vem e faz. Deus, ele não está preocupado daquilo que você vai fazer, mas daquilo que Ele vai fazer. Muitas vezes nós temos o altar de sacrifício pronto, nós temos a nossa entrega pronta para Deus, mas a gente fica distraído, e fazendo, e se incomodando, meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? E Deus está falando assim, vai chegar o tempo certo, a hora certa, bem certinho que eu vou vir. Mas para isso você tem que parar de fazer tanto esforço para fazer algo que eu vou fazer. Ah, mas eu vou conseguir, não, Deus não vai me colocar agora em todos os lugares, então eu vou fazer um tráfego pago, com uns reels bem maneiro, falando a palavra de Deus com autoridade. E você vai subir lá em cima, só que Deus deve estar assim, ó. Ah, que legal, você está fazendo, né? Então faça você. Quando você vai deixar quem deu a visão dar o final? Ele estava esperando o fogo, ele estava esperando a unção, ele estava esperando o favor de Deus. Isso você não consegue fazer. Você consegue preparar um culto, você consegue colocar aqui um telão, você consegue colocar as luzes, mas o fogo quem dá é Deus, a presença quem dá é Deus, tudo é pautado nas coisas de Deus, amém? Eu queria falar com você também, vou pular quem vir no próximo culto vai ter um ponto a mais, maravilhoso, amém? Você pode se colocar de pé. Mas é o desafio do caminho.
do caminho de carregar a visão. Nós sabemos que é ardido, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que as promessas de Deus, Deus fala, Deus cumpre. Nós entendemos tudo, exatamente tudo. Mas quando nós lemos essa mensagem de Isaías, ele está falando de uma mulher infértil. De uma mulher aqui, qual é uma figura de linguagem para ele falar sobre a esposa de Deus. Ele vai falar no versículo 5 que quem é o seu marido é o Deus dos exércitos. Ele está falando de uma nação inteira. Só que essa mesma figura de linguagem, ele vai falar sobre a Sara, que era estéril. A Sara era uma mulher estéril e dela sairia algo que ela iria carregar no seu ventre. Exatamente essa palavra que o profeta Isaías vai falar sobre o povo de Deus naquele momento. Mas porém, apóstolo Paulo lá em Gálatas, no versículo 4, capítulo 4, versículo 27, o final daquele capítulo, ele vai falar exatamente a mesma coisa, só que ele não vai falar de Sara e ele não vai falar sobre Israel e Judá, ele vai falar sobre a igreja de Deus, que é eu e você. Ele vai falar assim, tem uma visão, existe algo que Deus já colocou no nosso coração. Existe uma entrega que o Filho de Deus já entregou. Tudo aquilo que Deus falou lá no passado é para mim e para você hoje. Ele nos relembra que nós somos filhos da promessa de Deus. Nós não somos filhos da escrava, que nele vai falar. Nós somos filhos da promessa de Deus. Nós temos uma descendência ao qual lá atrás ele estava relembrando, a sua descendência vai sair de Sara. Ele chegou no momento da pior fase de Israel. Eu falei, não se esquece que o seu marido, ele vai dar uma nação fértil, ele vai fazer você multiplicar pela visão que Deus nos deu. E outra, ele repete aqui para a igreja de hoje, falando bem assim, você pode estar vivendo uma frustração, você pode estar vivendo a pior fase da sua vida, mas eu tenho que te falar uma coisa, não esquece que a visão que você tem é uma visão de filho da promessa, é uma visão que Ele te deu, é uma visão que Ele vai cumprir na sua vida. Não se molde aos padrões desse mundo, não se molde às visões desse mundo, aos prazeres desse mundo, mas sim você é escolhido e separado, você é filho escolhido de Deus, filho de uma promessa que carrega uma visão. Eu e você somos. Aleluia. Queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse seus olhos. Pai, nós entregamos o nosso coração ao Senhor, ó Pai. Ó Pai, a visão é dos céus, ó Pai. Em nossas mãos nós temos a incapacidade, ó Pai, mas pela fé, Deus, nós alcançaremos. Pela fé, Deus, nós olharemos, ó Pai, viveremos, ó Pai, prodígios e maravilhas no Senhor, ó Pai. Nós que encaminharemos, ó Pai, segundo a sua palavra, ó Pai. Nós entenderemos a forja do Senhor, entenderemos, ó Pai, que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, apesar, ó Pai, do silêncio de hoje. Apesar, ó Pai, do nosso trabalho, do nosso suor, ó Pai, da nossa entrega, ó Pai, nós fazemos a nossa parte, ó Pai, mas o Senhor vai nos dar favor, o Senhor vai nos dar unção, o Senhor vai nos posicionarmos no tempo certo, na hora certa, com as pessoas certas, e os nossos cálices
vão se transbordar, não em nós, ó Pai, mas nos outros, ó Pai. A palavra de Deus não vai parar em nós, ó Pai, mas nós vamos transbordarmos, ó Pai, porque o Senhor será lembrado, ó Pai. A palavra do Senhor será constituída no mundo, ó Pai. Nós certamente um dia morreremos, ó Pai, mas a palavra permanecerá para sempre, ó Pai. Mas, ó Pai amado, as suas obras permanecerão para sempre, ó Pai. Nos usa, ó Pai, nos dá a visão, ó Pai, nos clareia a visão, ó Pai, nos tire a nossa cegueira espiritual e nos coloque posicionados no tempo certo do Senhor, ó Pai. Ainda com a mão do seu coração, com seus olhos fechados, eu queria fazer uma oração, a oração mais importante dessa noite, desse dia, dessa manhã. Uma oração de entrega do seu coração. Por que entrega do seu coração, pastor? Porque nós entendemos que Deus entregou tudo por nós. Deus, Ele entregou exatamente tudo para nós no dia de hoje. E o que nós fazemos com tudo isso? Nós nos entregamos o nosso coração. Porque a nossa visão não vai ser da nossa mente, daquilo que nós pensamos, mas sim do coração entregue a Deus. E sim, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, nós somos filhos de Deus. E filhos carregam a visão da promessa. Ou muitas vezes você já fez a sua oração de entrega do seu coração, mas sim você tem que refazer essa visão, essa oração, porque a visão que Deus está te dando é uma visão nova. Você ainda está machucado com a visão velha, você ainda está machucado com aquilo que aconteceu atrás, você ainda olhou aquilo e falou bem assim: ei, eu não quero mais isso para mim, ei, eu me desviei do caminho da visão. Mas Deus te reposiciona hoje para o caminho da visão. Então eu quero que você, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, repita essa oração comigo. Repita assim: Pai, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu entrego a minha vida para o Senhor. O Senhor vai me fazer melhor, já me fez filho que carrega a visão do Senhor. Me dê essa visão hoje, me dê paz no meu coração. Hoje eu tenho paz com Deus, e eu que andei nos seus caminhos, mas fiquei cego, perdi a visão. Hoje o Senhor tira as escamas dos meus olhos e faz eu sorrir de novo nos caminhos da onde eu nunca teria ter saído. Em um nome de Jesus Cristo, amém. Ainda com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração. Deus, Ele procura por você. Assim como Ele procurou a ovelha perdida, de tantas ovelhas, uma estava fora, e hoje Ele te encontra. E Ele quer um ato simples seu, um ato ao qual nós vamos contar até 3, e assim que eu contar até 3, eu peço para que você erga a sua mão, para que você não aceite a mensagem do seu coração, mas que você externalize aquilo que Deus fez no seu coração, a salvação que Deus colocou no seu coração, a salvação que Cristo colocou em você agora. E assim que eu contar até 3, eu peço para que você erga a sua mão. Você vai erguer a sua mão para Jesus Cristo. É Ele que dá a salvação. Não é a igreja, não é os irmãos que estão ao seu lado, não é ninguém, não é a banda, não é telão, não é nada. É somente Deus que te dá a salvação. E exatamente esse mesmo Deus, Ele está online aí onde você está. Ele é onipresente, então Ele está aí. Você pode estar erguendo a sua mão aonde você está, na sala da sua casa, na cozinha, dentro do ônibus. Deus está aí com você. Mas também você pode escrever nesse chat aí: eu decido por Jesus, que nós estaremos orando com você, assim como nós estaremos orando aqui hoje para o pessoal que erguer a sua mão.
Então eu conto até 3 e você ergue a sua mão, se reposicionando com Deus, ou fazendo pela primeira vez. Eu entrego o meu coração a Deus, porque eu sou filho e carrego a promessa de Deus no meu coração, a visão de Deus no meu coração. Eu conto agora e você ergue a sua mão, amém? Em 1, 2, 3, erga a sua mão o mais alto possível. Existe alguém aqui? Existe alguém aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Você que ergueu sua mão, eu posso te convidar para você vir aqui. Eu quero orar com você, eu quero celebrar com você. Vai ser um momento lindo. A igreja pode aplaudir a Deus esse momento maravilhoso. Aleluia, 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 aleluia. Como que é o seu nome? Amém. Luciene, sabe que não existe momento mais lindo que esse. Quando eu falava sobre a ovelha que estava lá fora, ele falava: a Luciene está lá fora. Eu preciso chamar a Luciene de volta para estar junto com as outras ovelhinhas. Nessa manhã Deus te encontrou. Deus te encontrou por detrás das malhadas. Deus fala: que saudades que eu estava. Sabe, Luciene, assim como a parábola do filho pródigo, o pai, ele não quer saber aonde o filho passou, aonde ele andou. Ele quer saber que o filho retornou a casa. E o mais importante de tudo, que ele vê o filho chegando, ele corre para os braços do filho e ele programa uma festa. Exatamente aquilo que está acontecendo nos céus agora. A palavra diz: quando um filho volta a casa, os céus fazem uma festa. E se os céus fazem uma festa, nós aqui fazemos uma festa para você. O filho voltou à casa do pai. Então eu quero contar até 3 com você mais uma vez. Eu quero que você olhe para trás, assim que eu contar até 3. Porque nós somos a família de Deus. Nós não somos perfeitos. Quem é perfeito é Jesus. Então eu e você vamos caminhar juntos para essa visão que Deus nos deu. Nós vamos caminhar juntos, assim um afiando o outro, os desafios de hoje. Mas nós sabemos de uma coisa: Deus voltará a buscar a igreja, voltará a buscar o pastor Lucas, a Luciene, a Aline, todos aqui voltarão a buscar nós. E nós somos escolhidos. E essa caminhada nós vamos fazer com essa igreja. Eu conto até 3 e você conhece essa igreja que já te ama como família, família espiritual sua, amém? Vamos lá contar junto comigo, vamos lá? Em 1, e 2, e 3. Seja bem-vinda, Luciene. Aleluia! Faz meu coração arder de novo. Aleluia! Medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, aleluia. Luciene, você pode acompanhar a pastora Aline ali. Ela vai estar orando com você. Meu Deus do céu, Deus abençoe. Quantos estão felizes essa manhã? Quantos entendem que vocês carregam a visão de Deus? Que vocês são os profetas de hoje. O Espírito Santo está com você. Ele está te dando a visão. Ele está te sustentando no caminho. Ele está fazendo o fogo no altar na sua vida. Aleluia. Que Deus possa, mesmo nessa semana, erguer um altar de adoração na sua casa, erguer um altar de adoração, aonde o fogo vai queimar, aonde sim, a forja de Cristo vai ser através do fogo das bênçãos dele. Nós estamos preparados, posicionados em Cristo, e nós vamos viver o tempo exato da promessa de Deus em nossas vidas, da visão se cumprindo em nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus possa te abençoar e te prosperar cada vez mais. Aleluia. Não esqueça, nessa quarta-feira você vai fazer o curso de líderes de GC. Amém? Você está aqui posicionado para fazer esse curso que Deus vai fazer através da sua vida. A visão que Deus te deu, nós só vamos ajudar você a ser impulsionado. Amém? Tem a feijoada lá fora, vai ser uma festa, amém? Daqui meia hora nós voltamos. Deus abençoe.